Todo mundo já ouviu falar das 10 pragas do Egito, não é? Mas o que pouca gente para pensar é que antes mesmo da primeira praga, uma guerra espiritual já tinha começado, bem ali na corte do faraó. E não era uma guerra com exércitos, não. Era uma guerra travada com sinais de poder, que na verdade eram os primeiros avisos de um julgamento que não teria mais volta. E aí fica a pergunta, né? Será que esses eventos foram só milagres, sabe, para impressionar o pessoal? Ou será que era algo muito maior? Uma verdadeira declaração de guerra espiritual, pensada, estratégica, calculada nos mínimos detalhes. É muito comum a gente pular direto para as pragas, mas esses sinais que vieram antes, nossa, eles são a chave de tudo. Não eram só avisos, tipo, olha o que vai acontecer. Eram ataques diretos à autoridade do faraó, um cara que se via como um deus vivo. Foram esses primeiros atos que prepararam o palco para a queda de um império inteiro. Para a gente entender o tamanho desse confronto, a gente precisa voltar no tempo e visualizar o cenário. O Egito Antigo não era só um império qualquer, era tipo uma superpotência teocrática. Religião e poder ali eram uma coisa só, inseparáveis. Então pensa na escala do desafio. Era uma coisa monumental. Moisés e Arão, representando um único Deus, estavam entrando no coração de um sistema com mais de 2.000 divindades. A briga ali não era só política. A questão era, quem é que manda de verdade? Quem tem o controle sobre a natureza, sobre a vida? E aí vem o primeiro confronto. Dá para imaginar a cena? A tensão na sala do trono, Moisés e Arão ali, parados na frente do faraó, e o faraó, cheio de si, arrogante, basicamente fala: "Ah, é? Então me mostra o poder desse Deus de vocês." É nesse exato momento que o primeiro sinal acontece. A história, lá em Êxodo, conta que Arão joga o cajado dele no chão e, bum, vira uma serpente. O faraó, nem aí, com aquele ar de desprezo, e chama os magos dele, e eles fazem a mesma coisa. E olha, a serpente para o egípcio era um símbolo poderoso de realeza, de divindade. Por um segundo parece que deu empate, né? Mas aí vem o momento decisivo. A serpente de Arão vai lá e simplesmente devora as serpentes dos magos. E é aqui que está o pulo do gato. Não foi só um truque de mágica melhor. Foi uma declaração de poder, assim, avassaladora. A mensagem ali, visual, era impossível de ignorar. A autoridade do Deus de Israel não só é maior, ela consome, ela anula qualquer outro poder que o Egito achava que tinha. Beleza. Agora vamos para o segundo sinal. E esse é bem diferente. É algo muito mais pessoal. O foco aqui é o poder sobre o corpo humano, sobre a vida e a morte. Lá em Êxodo 4, a ordem é bem clara. Moisés coloca a mão por dentro da roupa. Quando ele tira, a mão está doente, tomada pela lepra. Aí ele coloca de volta e quando tira de novo, está perfeitamente curada. No mesmo instante, o poder de causar a doença e o poder de curar, na mesma demonstração. Isso foi um ataque direto no coração da religião egípcia. Pensa bem, deuses como Ísis eram vistos como os donos da cura, da medicina. Mostrar esse poder de adoecer e curar num piscar de olhos era um aviso aterrorizante. A mensagem era clara: os deuses que deveriam proteger o Egito não podiam fazer nada. E isso tudo vai escalando e nos leva ao terceiro sinal, o mais pesado de todos. Um sinal que já é quase uma ponte para as pragas que viriam depois. E esse não teve nada de sutil. Foi um ataque direto naquilo que era a alma do Egito, tanto na economia quanto na religião, o rio Nilo. E não foi uma coisinha localizada, não. Todo o sistema de água do Egito, rios, canais, até a água que estava guardada dentro dos potes de barro, tudo virou sangue. Foi um golpe direto em Hapi, o deus do Nilo, que era a imagem da vida, da fartura. De uma hora para outra, a fonte de vida do Egito virou um poço de morte. Os peixes morreram, o cheiro era insuportável. É nesse ponto que a limitação do poder do Egito fica, assim, escancarada. Os magos do faraó até conseguem imitar o sinal, em uma escala bem menor, transformando um pouco mais de água em sangue. Mas a ironia disso é gigante. Eles só pioraram o problema. Eles conseguiam imitar a destruição, mas não tinham poder nenhum para trazer a vida de volta. Isso deixa clara a diferença gritante. De um lado, um poder soberano, que cria e destrói. Do outro, uma imitação barata, que só reage. Então, juntando tudo isso,
O que esses 3 sinais, que foram ficando cada vez mais intensos, realmente significam? Significam que a verdadeira batalha não era sobre política, não era nem só sobre libertar um povo. A questão central, o núcleo de tudo, era uma única pergunta: quem é que tem a autoridade de verdade? Essa era a mensagem. Ponto final. Moisés não foi até o palácio para negociar, para pedir por favor. Ele foi para fazer uma demonstração de força. Uma demonstração de que todo o poder do Império Egípcio, com seu panteão de deuses, com toda a sua tradição, era pó, era nada diante da autoridade do único Deus. Isso deixa a gente com uma última reflexão. Desses 3 golpes iniciais, qual deles foi o mais devastador para o poder e principalmente para o ego do faraó? Foi a serpente, que devorou o símbolo do poder dele? Foi a mão que mostrou quem controla a vida e a morte? Ou foi o rio de sangue, que transformou a fonte de vida em um anúncio de morte? A resposta para essa pergunta, no fundo, revela tudo sobre o que é autoridade de verdade.